Em oposição ao jovem paladino, surgiu seu padrasto, Ganelon, que era a favor da paz. Irritado com Rolando, Ganelon, que fora o escolhido para negociar os termos do Tratado de Rendição, urdiu com Marcílio uma armadilha contra Carlos Magno, que, convencido da paz, regressou à França, deixando Rolando acomodar o exército de retaguarda. O plano resultou, e quando o exército de Carlos Magno já estava muito longe, os sarracenos atacaram o exército de retaguarda, do desfiladeiro de Roncesvalles, e exterminaram-no. Durante o confronto, Rolando recusava-se a pedir reforços, mas quando se decidiu a soprar no corno do alarme, era tarde demais, pois os inimigos já tinham dominado os francos. O esforço do sopro fez com que brotasse sangue da testa e da boca de Rolando, que já se encontrava ferido, o que levou à sua consequente morte. Mas antes de morrer, Rolando, não querendo deixar a sua espada durindana, famosa pela sua rigidez, nas mãos dos sarracenos, resolveu destruí-la. Ao tentar partir a sua espada, ela manteve-se intacta e criou uma enorme fenda no penhasco, ainda hoje conhecida como Brecha de Rolando, situada a 2.600 metros de altura nas montanhas Pirenaicas. Carlos Magno, quando ouviu soar o alarme, voltou para se vingar dos sarracenos e para castigar Ganelon, que foi condenado a executado por traição. A noiva de Rolando, Aude, quando soube do acontecimento, morreu de desgosto no cenário romântico, que tem por objetivo engrandecer o personagem de Rolando. Essa história tem um fundo de verdade, já que um comandante de Carlos Magno de nome Rolando foi morto pelos bascos no combate em Roncesvalles, no dia 15 de agosto de 778. Apesar do acontecimento ter sido pouco glorioso, a lenda fez de Rolando um mártir cristão contra o Islão. Na lenda, Rolando, filho de Berta e do duque Nilo de Aglet, é considerado um modelo de virtude da cavalaria medieval, que se distinguiu ainda novo pela sua valentia em guerras contra os mouros e contra os saxões, salvando os exércitos do imperador do desastre. Quanto à autoria da canção de Rolando, ela é discutível. Há quem considere que Thuroldo é o autor da obra, visto que está reivindicada sua autoria no último verso. Outros acham que Thuroldo teria sido apenas o copista do manuscrito encontrado na biblioteca de Oxford, e outros ainda que a canção transmitida oralmente teria sido escrita por um trovador da época. O Cantar de El Cid. O Cantar de El Cid é uma canção de Gesta datada em 1207, que foi transcrita no século XIV pelo copista Pedro Abade, um dos poetas premiados por São Fernando, também conhecido como Fernando III de Leão e Castelo. Esse manuscrito está preservado na Biblioteca Nacional da Espanha, onde foi recuperado, porém as duas primeiras páginas foram perdidas. Este poema narra as aventuras do cavaleiro castelhano Rodrigo Dias de Vivar, chamado de Campeador El Cid ou Meu Cid, nascido em 1043 em Burgos, Espanha. Ele participou honrosamente nas lutas contra os mouros na Península Ibérica. Rodrigo Dias de Vivar também tinha o posto de governador de Valência, ou seja, não precisava de permissões do rei para governar. Rodrigo Dias de Vivar morreu no dia 10 de julho de 1099 em Valência. A obra é dividida em três partes: o Cantar do Desterro, o Cantar das Bodas e a Afrenta de Corpos. Na primeira parte, El Cid é acusado de roubo e é desterrado de Castilha, deixando mulher e filhas para ir lutar contra os infiéis. Na segunda parte, eles reconquistam Valência e El Cid é perdoado e reconquista seu senhorio, mas o rei pede a mão de suas filhas para os infantes de Carrião. Embora desconfiado, ele permite o casamento. Na última parte, suas filhas são ultrajadas e abandonadas pelos maridos. Ele vai a juízo contra eles e consegue que o rei retire seu convívio real. As canções de gesta. Essas canções eram um conjunto de poemas épicos surgido no despertar da literatura francesa, pelos séculos XI e XIII. Uma canção de gesta é um longo poema épico medieval, onde celebrava feitos históricos e ilustres. A canção mais antiga é a Canção de Rolando, com 4.002 versos, mas outras canções podiam chegar a até milhares de versos. Podemos dizer que essas canções são divididas em três partes: o ciclo do rei, Carlos Magno, o ciclo dos balões rebeldes e o ciclo das cruzadas.
O ciclo do rei, Carlos Magno. Nesta parte eu irei falar sobre os poemas dele, e que ele e seus paladinos eram os personagens principais da história. A Canção de Rolando. Esta canção, porém antiga, mas também bem celebre, conta a história de uma emboscada, onde Rolando morre com seus paladinos, na Batalha de Roncesvalles, traídos pelo cavaleiro Franco Ganelon. Porém, na segunda parte, Carlos Magno se vinga de seus paladinos. A peregrinação de Carlos Magno. Se trata de uma peregrinação fictícia, onde ele e seus paladinos vão para Jerusalém, onde conseguem várias relíquias e também Constantinopla. Ferrabras. Essa história narra a luta entre Carlos Magno e seus paladinos contra o rei muçulmano Balão e seu filho gigante, que se chamava Ferrabras. No final, quem vence são os oliveiros. Sendo assim, Ferrabras se converte ao cristianismo junto com sua irmã. Aspremonte. Nessa história, a Europa é invadida pelo rei Sarraceno e seu filho Helmonte. Mas Carlos Magnus, com seus paladinos, consegue derrotar os invasores. E em uma batalha muito decisiva, Rolando vence Helmut, recebendo de Carlos Magno uma espada durindana e o cavalo vigilante. Canções Saisnes. Essa canção fala sobre as campanhas militares de Carlos Magno contra os Sachões no século VIII. Ciclo dos Barões Rebeldes. Acreditam que nesses poemas do século XII e XIII fala sobre a perca de poder dos barões frente a um poder real cada vez mais forte. Quatro Filhos de Amão. Trata-se de uma história onde os quatro filhos de Duque Amão entram em conflito com Carlos Magno, onde o principal herói do poema é Reinaldo de Montalvão. O Cavaleiro Uger. Esta história fala sobre a morte de seu filho bastardo por um dos filhos do rei. Como a ação não foi punida, ele se rebela e aguenta um cerco em seu castelo durante 7 anos, até ser capturado. E uma invasão sarracena faz com que precise de sua ajuda. Então ele salva a França. Após isso, ele se casa com uma princesa e recebe feudos de Carlos Magno. Raul de Cambrai. Esta história fala sobre uma disputa de feudos, onde Raul disputa o feudo de Vermandois com Herberto I. Como o rei carolíngio, Luís de Ultramar apoia Herberto, fazendo com que Raul guerreie com os dois. Ciclo das Cruzadas. É um conjunto de canções sobre a primeira e a terceira cruzada, composto por cerca de 30 poemas, onde Godofredo de Bouillon é personagem principal de quase todas as obras. Canção de Antioquia. Trata-se das viagens dos guerreiros da primeira cruzada até Antioquia. Canção de Jerusalém. Fala sobre a chegada dos cruzados da primeira cruzada à Terra Santa, do cerco de Jerusalém, além do posterior da Batalha de Ascalão. A Saga de Nijal. A Saga de Nijal é uma obra escrita em prosa, no século XIII, em língua nórdica antiga, que tem um autor desconhecido. A obra trata-se de uma série de sangrentos conflitos e vinganças entre membros de ilustres famílias islandesas, no século X e XI,
Conflitos que acabam sendo resolvidos pelo Enfim, poder legislativo da Islândia, fundado em 1930. Um dos personagens mais importantes é o Nigel Thorgeirsson, que era um advogado islandês, cuja casa é atacada e queimada, gerando sua morte e o título da obra. Os eventos que ocorrem na obra são entre 960 e 1020, que é evidenciado por várias referências históricas, como a chegada do cristianismo à Islândia, a Batalha de Clontarf, ocorrida em 23 de abril de 1014, e o cerco de Dublin, que ocorre na Batalha de Clontarf.